O corre-campo, ele é mais do que uma simples brincadeira, um simples folguedo. É algo familiar, é como se fizesse parte da nossa família. O corre-campo, ele educa, o corre-campo, ele é entretenimento e o corre-campo é responsabilidade. O corre-campo, ele é parte de mim, eu sou parte do corre-campo. Hoje eu carrego comigo o corre-campo que eu só saio quando eu morrer. É o boi verdadeiro do norte do Brasil. O dono da noite, o dono da festa, olhe só, olhe só, olhe só, olhe só. Pega o comando, libertador, revolução dos gigantes. Olha só, a minha escuta de certeza, diga meu boi nesse campo de mesa. Alegria com isso meu coração, com o brilho da paixão assim de meu olhar. Dentro de meu primor, vou viver agora, evolui para o mundo ver. O corre-campo, ele surgiu no 1º de maio, né? Ele foi fundado por 5 meninos, né? Jovens, na Cachoeirinha. Esse grupo de jovens, 5 jovens, que nós temos aí o Tó, o Miro, o Pelica, o Sunguinha e o Ceará, eles fundaram um boi por insatisfação do garrote que eles brincavam à época, que deixou de se apresentar nas casas ali da Cachoeirinha e da Praça 14. No início, o corre-campo ele foi fundado para brincar nos arraiais, né, dos festejos juninos e fazer aquelas pequenas apresentações nas casas das famílias tradicionais dos bairros de Cachoeirinha, São Francisco, Petrópolis, Praça 14 e também do centro e da Aparecida. Eram poucas pessoas com nenhum recurso, né? Baseava-se praticamente em ajuda daquelas famílias que tinham mais poder aquisitivo de colocar o boi para fazer pequenas apresentações nas datas comemorativas de junho, né? Dos Santos de Junho. A manada sumiu do pasto, mas o meu corre-campo ficou pra mostrar que é de raça, que é sempre a alegria da praça e ainda é do povo, meu senhor. O boi só saía pra rua depois que a gente se apresentava. Aí o boi saía pra rua. Ia dançar das casas de brincantes. Quem solicitava o boi ia brincar nas casas. Né? Tudo isso era andando, não tinha carro, não tinha nada. Entendeu? A gente andava vamos supor, ia pro festival no Parque 10. A gente ia a pé do São Francisco até no Parque 10. Ia e voltava do Parque 10. Né? Pra Aparecida, vamos pra Aparecida. Ia a pé e só saía da Aparecida de manhã. Porque um brincante lá, que era, fazia várias guloseimas, então o boi só podia sair de lá quando acabasse tudo. Então o boi ficava lá. Era a gente dormindo pelas calçadas, outros namorando. O seu Miro ficava doidinho, disse: ô coleguinha, o boi tá brincando sozinho. Vamos lá, olha aquelas crianças ali, só as crianças que tá brincando com o boi. O nosso primeiro presidente foi o Guilherme Marques, que ele deu um pontapé. O corre-campo cresceu e perdemos até por excesso de luxo. Teve um ano aí que o boi foi tão lindo, maravilhoso, que ele perdeu para ele mesmo. Quando eu nasci, 2 anos depois, o meu pai foi presidente pela primeira vez com 23 anos de idade. Mas o que eu lembro bastante é que eu tinha medo do corre-campo. O corre-campo ele ficava guardado na nossa casa em um quarto e eu não passava nem na porta do quarto.
porque eu tinha medo. E hoje eu sou apaixonado pelo boi, né? Mas assim, eu cresci ouvindo histórias do corre-campo. Por muito tempo eu dividi quarto com o meu avô, eu dormi com o meu avô e a minha infância toda foi ouvindo ele contar histórias de quando ele era jovem, de quando ele foi presidente, vice-presidente. E eu queria muito ter vivido aquela época, porque era uma época em que ainda não se tinha tanta evidência dos bois de Parintins, então os principais bois eram os bois de Manaus, o corre-campo sempre sendo protagonista dessa disputa dos bois de Manaus, e todo mundo era corre-campo, principalmente na Cachoeirinha, São Francisco. Até hoje, quando você pergunta dos mais velhos, ou de muitas pessoas jovens, sempre vão falar, meu pai era corre-campo, meu avô brincou no corre-campo, meu tio, meu primo. Então sempre tem alguma coisa ligada ao corre-campo. Se foi fazer essa evolução, nós temos um artista que fica oculto para fazer a alegria das crianças, a alegria dos jovens, das senhoras, dos senhores que estão aqui. E esse artista está aqui, ó. Vamos aplaudir o nosso tripa Marquinhos e dá um show e é espetacular. E eu comecei a sair no boi, eu e meus irmãos começamos a sair. Eu comecei depois de que eu nasci em 70, né? Então eu comecei a sair lá por 81, 82 no boi. Mas eu saía de vaqueiro, o outro meu irmão saía de vaqueiro, que era o menorzinho. O outro meu irmão saía de rapaz, né? E os outros meus irmãos saíam de índio, guerreiro, né? De índio. O papai saía também de índio, que ele puxava a barreira de índio, ele era um dos tuxaua do boi, né? Que puxava a barreira de índio. A mamãe, ela era a tuxaua. Aí depois vinha a Selmi, que era a irmã do presidente do boi. Que naquela época, quando o corre-campo voltou, o corre-campo ele teve uma baixa muito grande, né? E tinha um dono, mas não tinha diretoria nenhuma, né? E a gente chegava no festival atrasado, entendeu? A gente perdia por causa disso aí e tal. E surgiu a diretoria no boi, que foi o filho do seu Capitonino, que foi brincante do boi, né? Que surgiu o Guilherme Bach para ser o presidente do boi. Na minha primeira gestão, em 94, 95, né? Que foi a época mais fácil para mim, porque o corre-campo vinha de uma trajetória do meu pai, Alvanir Carolino, e do meu tio Alvadir Assunção Carolino da Silva, de uma trajetória de vitórias. Eu assumi o corre-campo, ele era heptacampeão consecutivo. E eu só fiz dar continuidade naquele trabalho e o tornei o único boi N-campeão do Festival Folclórico. Eu dei mais 2 títulos em 94 e 95 para o corre-campo e ele é o único boi N-campeão do Festival Folclórico de Manaus. De lá para cá, com esse avanço dos bois de Parintins, né, em relação à mídia, em relação à estrutura e tudo mais, meio que foi colocando os bois de Manaus para invisibilidade, né? Mas os bois de Manaus, eles continuam fazendo um trabalho muito bonito, muito suado, com muito esforço para colocar o boi na arena. Claro que são proporções totalmente diferentes, mas eles continuam aí na lida, na luta, para não deixar essa cultura dos bois de Manaus morrer. Ele vem chegando, ele vem balançando, balanceia meu... Com a ascensão do Festival Folclórico de Parintins, né, o corre-campo teve que se readequar. Ele deixou de ser, né, falando isso num português bem claro, né, ele deixou de ser, mas não esqueceu as suas origens. Né, ele vestiu uma nova roupagem para se adequar aos moldes da ascensão do Festival de Parintins. Os bois que não fizeram isso, eles se perderam no meio do caminho e deixaram de
de existir. E a gente não sofre isso só com o Festival de Parintins. Alguns festivais do interior do Amazonas também têm um apoio financeiro muito maior que o nosso, como é o Festival de Ciranda de Manacapuru, Festival de Barreirinha, de Barcelos, de Nova Olinda, até do interior do Pará, né, Juruti e tudo mais. Cada agremiação da categoria prata e bronze tem um valor fixo que eles recebem. Então, esse valor fixo é dividido entre cada entidade que representa, no caso, a FICAM, Liga FM e o Boi Bumbá Corre Campo, e ele divide de forma proporcional. Portanto, o valor do fomento é diferente, mas proporcional ao quantitativo de entidades que estão abaixo do guarda-chuva, ou seja, abaixo da responsabilidade de convênio de representatividade, no caso do Boi Bumbá Corre Campo. E o nosso maior desafio é esse, é ter essa independência, voltar a ser reconhecido como a principal cultura, o principal folguedo da cidade de Manaus. Da parte institucional, nós temos um trabalho de divulgação. É o suficiente? Acredito que não. Mas é o que nós podemos fazer. Muitas vezes até limitado por questões legais, porque nós temos limites, inclusive, para gastar com divulgação. Então, essa questão da mídia, da divulgação, ela acaba sendo um tanto quanto até limitada em razão do que a gente tem disponível. Do meu ponto de vista, o que afasta as pessoas dessas manifestações culturais, como no caso do Corre Campo, é a ausência de um profissional muito fundamental nesse processo chamado assessor de comunicação ou assessor de imprensa. Mas isso é uma visão da gestão dessas associações, de enxergar o porquê é importante ter um profissional da imprensa e da comunicação dentro dessa empresa que são as associações folclóricas, porque na rotina de um jornalista dentro de uma redação, a gente tem muito volume de conteúdo. Nós temos pautas diárias, nós temos coisas a apurar e alguns assuntos de fato passam despercebidos. Então, a figura, a pessoa do assessor de imprensa e do assessor da comunicação é aquele que vai fazer a ponte entre o assessorado e os repórteres e jornalistas que estão na redação, para vender as pautas, para articular entrevistas, para mostrar o porquê que é interessante a imprensa e até os currais, né, dos respectivos bois, o curral do Corre Campo, documentar, conhecer, produzir, despertar um interesse. Então, acho que do meu ponto de vista, o mais crítico desse cenário é realmente o gestor, seja o presidente, seja o diretor, olhar e ver a necessidade e ver a importância do profissional de um assessor de comunicação, de um assessor de imprensa, né? Eu sempre dei uma importância muito grande para a parte da imprensa, da comunicação. Criamos uma diretoria de comunicação, né? Essa diretoria ela já foi composta por uma pessoa. Hoje ela é composta por mais de 10 pessoas, né? Então tem fotógrafos, tem videomakers, tem assessor de imprensa, designers, e então a gente hoje trabalha muito voltado para a comunicação do boi. E em eventos que a gente faz, a gente sempre tenta trazer a imprensa para junto do Corre Campo, né? É um pouquinho mais complicado a imprensa televisiva, tá? A gente envia o convite e tudo mais, mas a gente sabe que ainda eles têm um pé atrás, eles querem sempre mostrar o que dá retorno, que é garantido caprichoso, mas nos últimos anos vem crescendo muito a questão da imprensa de internet, né? Que seja de web rádio, seja de portais, e esses sim sempre estão presentes com o Corre Campo, sempre estão querendo divulgar o trabalho dos bois de Manaus. Aí entra a questão da nossa assessoria de imprensa, que tem um contato muito grande com essas pessoas dos portais, que tentam sempre mostrar o nosso trabalho, tentam sempre ajudar de alguma forma.
sejam nos ensaios, sejam em eventos, sejam em promoções que a gente faça, eles sempre dão um apoio pra gente. Hoje eu tenho como gestor do Boi Bumbá Corre Campo o meu filho mais velho, e a ele foi confiado, juntamente com toda a juventude da sua diretoria, para fortalecer e vir com novas ideias, né, com toda a tecnologia que está abraçada nesse universo atual, para modernizar o Corre Campo, sem deixar a sua história de lado e as suas origens. O Corre Campo tem uma história muito linda. Teve baixa, teve baixa, altas, baixa, agora está alta de novo, graças a Deus. Vocês que não conhecem, venham conhecer o Corre Campo, venham conhecer a nossa história. Esse aqui é o verdadeiro, é o único boi antigo de Manaus. Tem 84 anos de idade esse aqui. Ele é de 1942. Espero muito ter um local próprio do Corre Campo. Eu acho que é um dos pontos principais da minha gestão. Hoje a gente tem uma sede que não é própria, mas é alugada, já estamos aqui há mais de 10 anos. Mas eu sonho em ter um curral, ter um espaço que a gente possa guardar nossas coisas, que a gente possa realizar os nossos ensaios, os nossos eventos, e que a gente possa estar recebendo um apoio ainda maior em relação à imprensa, e a gente possa ter uma transmissão das nossas apresentações que seja digna, que tenha um alcance para pelo menos a todo o estado. Espero que o Corre Campo siga vencedor, siga forte, siga fazendo história, que ele continue engrandecendo e respeitando aqueles que passaram pelo Corre Campo, mas que também esteja abrindo portas para novas pessoas que querem conhecer o Boi Corre Campo, que querem conhecer o nosso trabalho e que querem somar conosco. O Corre Campo, ele vai passar mais uma vez de geração em geração.